minha parte, né? É isso aí, Robson. Estamos aqui ansiosos. Eu sei que é legal ter o Binho aqui, né? Mas o Binho tá fora hoje, ele tá no trabalho. Mas também ele falou assim que vai ter quartas-feiras, que ele vai ter que não estar aqui, vai estar num outro grupo para poder formar. Então não vai ser sempre, né? Lógico. Mas serão assim algumas quartas-feiras. E quando ele não for vir, né? Cada um vai ficar assim um pouquinho triste, né? Mas tem que ficar alegre por quê? Porque vai também formar outro grupo, né? Num outro lugar. Então a bênção vai ser espalhada, né? Então tem que ter mais alegria do que tristeza, né? E quando eu estiver ausente, né? Ele disse assim que ele gostaria que tivesse aqui um rodízio, né? Então um dia eu, um dia outro dia o outro dia o outro, né? Um rodízio. Tá? Então assim cada um participa, cada um, né? Traz a palavra. No meu dia, eu vou sugerir um rodízio de pizza. E todos se alimentam, né? E todos se alimentam. Exato. Você vai alimentar a carne, né? Exato. Não é o corpo, né? Então tá bom. Então, quem trouxe Bíblia, né? Abra em João 8, de 1 a 11. Eu acho que todos vocês já conhecem essa passagem aqui. É da mulher adúltera. Eu vou tentar trazer leveza para um texto que não é tão leve. Sem polemizar. É João 8, de 1 a 11. Se puder ler, vou dar um ler o versículo. Começa aí também. Quem começa? Começa aí. Minha mãe começa? De 1 a 11? 8 de 1 a Lê o 11. versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao 2. 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. A gente aí. Mariana. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Fizeram? Não acabou. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. 5. Aqui. Vai. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 6. Pode ir. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, foram saindo, um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Posso ler? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Amém. Então, essa história ela é antiga, né? Acho que todos... Quem aqui nunca leu essa passagem? Todos já leram? Léo, Mariana? Leram já? Já conheciam? Então, eu vou tentar assim, fazer uma recapitulação, né, dessa passagem. Então, estava lá Jesus, né, no Monte das Oliveiras, e o povo ia com ele, né? Então, onde ele ia, o povo ia com ele, para poder ouvir e aprender com ele. E aí, em certo momento, ele vê que vinham os escribas e os fariseus, que eram os doutores da lei. Eles vinham com uma mulher, né, que havia sido apanhada, como fala na Bíblia, num ato de adultério. E aí eles foram falar com Jesus, né, que não sabia assim, o que o mestre iria dizer, já que a lei de Moisés era clara, né, tinha uma regra. Quem for assim encontrado tem que ser morto com apedrejamento. Essa era a regra. E lá foram eles, né. E aí, antes de levar assim, o ponto para Jesus, eu queria pôr aqui duas perguntas, né. A primeira, será que essa mulher tinha assim, alguma dúvida de que ela não seria apedrejada? Eu acho que não.
Porque assim, ela foi pega no ato do erro. Levaram ela para a praça pública, né, sei lá, para o local onde eles iam tacar pedra nela. E tinha uma regra, era apedrejamento. Então assim, eu acho que ela não tinha, sem dúvida alguma, de que ela seria apedrejada. Então assim, na mente dela, ela tinha um problema, né? Se foi ela que causou ou não, assim, a ideia aqui não é julgar isso, mas assim, ela tinha um problema e tinha um caminho para esse problema. Só um caminho na mente dela. Tô ferrada, né? Tô lascada. E já os escribas, né, os fariseus, que conheciam bem a lei, né, bem a palavra, eu também acho que eles também não tinham dúvida. Então a regra era clara. Eu peguei, estava errado, tem uma regra, vai ser apedrejada. Então assim, tanto ela quanto eles não tinham dúvida alguma de que a pedra ia comer, né? Então, a pedra seria lançada, né? Então tem aí 2 pontos de pergunta, onde eu acho que nenhum dos dois, né, nem eles e nem ela, tinham dúvida de que haveria um apedrejamento, né? Mas aí foram lá falar com Jesus. Então Jesus estava lá. Então ele viu eles vindo, começou a passar a mão, né, na areia, no chão, mexer, a desenhar, né, a escrever. E aí ele, né, solta aquela fala inteligente dele, né, que é libertadora. Ele fala assim, ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, opa, se ela quiser pra mim, aí não solta, eu vi outros me soltando, também não tenho, né, também não sou puro, né, o tanto quanto eu prego, e penso que sou, também solta. E aí cada um foi, sabe, se dispersando, e o fato é que só ficaram ali quem? A mulher e Jesus, né. E aí, agora aqui eu faço, né, um parênteses, né. Então, assim, frente a um problema, né, no caso dessa mulher, então assim, também nós aqui, né, com outros problemas, com outras situações, no trabalho, na escola, na família, com o vizinho, no dia a dia, né, frente a um problema, o que temos assim que pensar, vendo o caso assim, dessa mulher, que ela não tinha saída. Ela ia assim para um caminho que tinha uma parede e ali era a execução. Não tinha caminho para ela. Assim, para a gente, qual a lição que eu vejo aqui, né, assim como a lição número 1, são duas, essa é a número 1. A lição é que temos que olhar para Jesus. E olhar para Jesus, né, colocando Jesus a nossa confiança, né, o nosso problema, a nossa vida, não é achar que ele vai resolver para assumir o problema, né? Não é isso, porque ele não é mago, né? Se fosse para assumir, seria pegar uma varinha e pum, bater e sumir o problema. Mas ele não é um mago, né? Ele é o autor da vida. E sendo ele o autor da vida, ele vai te dar vida para quê? Para você poder lutar mais um dia, mais um outro dia, mais um outro dia por dia, confiança, para você, sabe assim, ter uma postura diferente frente ao problema, né? Então você vai sofrer, vai lutar, mas com vida e com uma confiança, com uma esperança diferente de quem não tem Jesus. Então esse é uma das lições que eu consegui captar aqui nessa mensagem da mulher adúltera, né? E agarrar-se a Jesus, né? Também não quer dizer assim que ele vai, sabe, sarar a tua doença, né? Não é isso. Mas você vai ter condições para ter força para lutar dia por dia. Tá? Então essa é uma lição que eu tirei aqui com a mulher adulta. Ela não tinha mais caminho, né? Não tinha mais chão para poder trilhar, ia cair num abismo, mas teve para ela um escape. Então, se teve para ela, sabe, também tem para nós, né? Também tem para nós esse escape. Talvez não estejamos conseguindo ver o escape que tá à nossa porta, o que vai chegar, né? O que já chegou, mas escape tem. E talvez o escape, sabe, é você viver o seu problema, mas com uma leveza diferente. Mas tem escape. Né? Não vai mudar o problema. Ele está lá e se você puser, sabe assim, a sua mão no fogo vai queimar. Não tem, sabe, como não queimar. Né? Mas estando com Jesus, você vai enfrentar o problema de forma diferente. Essa é uma lição. E também, assim, um outro ponto de vista que eu vejo aqui nessa lição, é agora olhando assim para o lado do fariseu, né? Do acusador. Então, assim, tomando assim como um ponto de vista, né? A gente, né, nós, também somos assim, né? Acusadores. Então, quando nos convém ser egoístas, somos egoístas. Quando nos convém, né, não se colocar no lugar alheio, no lugar do outro, nós não nos colocamos, nós não fazemos isso. Porque nos convém. Né? Para mim é mais fácil, às vezes,
ficar na postura de acusador do que pensar, bom, se eu ficasse no lugar dele, como é que seria esse negócio? Ou ignorar também, né? Ignorar, né? Então, assim, tanto, né, isso é muito bem falado, tanto o egoísmo como também a falta de amor, né, essa frieza, essa indiferença, também são ruins. E, né, um exemplo, né, quando nós erramos, exemplo, vai assim, clássico, num trabalho, vai dar um reporte, né, um relatório para o seu diretor, e você lembra que na reunião anterior com ele você tinha que fazer uma revisão, onde ele apontou, explicou, falou, perdeu o tempo dele para poder explicar, e você ouviu, falou que entendeu, mas não fez, esqueceu e mandou para frente o negócio sem a revisão que ele pediu. Você fala, puxa, eu mandei um e-mail para frente que não era para ter mandado, caramba, agora eu tô ferrado. Agora ele vai me lascar. Isso jamais acontece. Isso não acontece. E aí você sabe, pensa, bom, eu gostaria que ele não visse isso, né? E, né, eu desejo que ele não veja, né, que ele não perceba. Que ele passe o olho nisso e nem... Cancela o envio. E nem dê conta. E nem dê conta. Porque é você, né? Te convém. Mas se é, né, a sua amiga do lado, o seu amigo do lado que você não gosta muito, não vai com a cara... Você viu o que mandaram aqui? Você vai torcer para que ele veja. Né? Você vai torcer para que ele veja. E mais, vai ter que ele veja que chama o cara na sala e dê uma bronca dele alto com a porta aberta. Vai ficar legal, né? E de preferência filmar, que é para depois colocar no grupo. Isso, então. Então, assim, né, a gente às vezes puxa assim a sardinha para o nosso lado porque convém. Isso não é legal, né? É claro que viver sempre o certo, né, assim, também não é fácil, né? Mas temos que focar no alvo, focar no certo, para tentar buscar viver assim. E para fechar, né, esse segundo aprendizado, primeiro foi da mulher, né, que conseguiu, ela teve uma segunda chance, né? Teve uma luz no fim do túnel, no caso aqui dos escribas, né? A lição para a gente é o que Jesus nos deu como mandamento final, né? Porque tínhamos os 10, mas quando ele veio, ele deixou 2. Então ele falou assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, também com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, se a gente sabe pensar em amar o próximo e se colocar no lugar do outro, a gente vai, sabe assim, passar a deixar de fazer algumas besteiras que a gente faz no dia a dia. Às vezes não faz, mas pensa, né? Que também não é legal. Então, assim, esse muito pensar, né, que nem o passarinho, né? Então, assim, ele pode pousar na sua cabeça? Pode, não pode fazer ninho. Mas esse muito pensar, esse muito, né, maquiavélico, um dia você acaba fazendo coisa errada. Então, assim, o legal... Às vezes nem percebe, né? Nem percebe. Então, assim, o legal é, sabe assim, sempre tem esse start de pensar, bom, se fosse eu no lugar dele, eu iria gostar de ouvir de alguém essa palavra dura que eu vou dar agora para ele? Não, então eu vou pensar melhor. E eu acho que tem que exercitar, na verdade, porque ao focar o certo que você está falando, às vezes a gente percebe quando está entre amigos, quando está com pessoas que se gostam. Isso aí você acaba percebendo e é fácil. Agora, focar o certo numa situação, num cenário diverso, né? que não é o esperado, hostil, ou que você não gosta, um diretor bravo batendo em você, às vezes você esquece, né? Ou sempre, né? A pessoa acaba esquecendo do que é certo de fato. E é isso, acho que tem que exercitar a cada oportunidade que se tem de se viver uma situação complicada. Verdade. Irmãos, a palavra é essa da mulher adúltera, são 2 ensinamentos que eu tirei. Agora eu queria abrir para vocês falarem um pouco mais sobre as suas perspectivas, os seus pontos de vista, o que vocês acham, o que vocês concordam, discordam, vocês veem de forma diferente. Então, para somar aqui no grupo. Essa segunda parte é muito fácil de entender. Eu morei no Piauí, era uma cidade de 5 mil habitantes, bem pequenininho, todo mundo conhecia todo mundo. E bem aquele negócio de falar da vida dos outros, não sei o quê. Então, era assim, tipo, né, eu sou nova, minha filha é pequena, acabou de nascer, não sei o quê, então o filho dos outros é alvo, né? Fica aquela coisa, você viu, fulano casou grávida, nossa, o fulano de tal já tá bebendo, o menino, nossa, você viu, tantos anos já tá bebendo, e aí faz aquelas rodinhas e fica malhando. Aí, minha filhinha cresce, né? E eu sempre falava pra eles assim, e eu nem tinha filho, nada, né? E eu falava assim, gente, o que o filho do outro faz, o seu faz igual ou pior.
né? Tá passível. Não, assim. eu falava, né? Porque tá passível de erro, né? Também. E quanto mais santa a pessoa, mais ela, né? Como assim? Mas é a lei. A lei era apedrejar, mas eu só tô seguindo a regra. Imagina, uma menina de tantos anos não pode estar saindo e fazendo tal coisa. Como 13 anos e engravidou, né? Tá errado, não sei o quê. O dos outros é fácil a gente julgar. Isso numa cidade interior, você fala assim, quando é filho do chefe, mas ali todo mundo conhece todo mundo. E você vê a crueldade. Quando é o seu, é outra visão. É outra visão. E aí você vê como as pessoas sofrem. Essas pessoas mais implacáveis são as que sofrem mais. Sabe? E daí, às vezes eu vejo algumas situações, lá é muito fácil ver isso, né? Porque é tudo muito pequeno e eu vivi lá e tal. Eu cheguei lá em 2 meses, tinha tanta história de mim, sabe? Eu conversava com você no dia seguinte, a Denise estava lá com o marido da Eliane, não sei o quê, daí eu virava e falava, não, a Denise é lésbica, estava conversando com a Gilmara, não sei o quê, sabe? É assim, em 1 mês eu falei, e aqui em São Paulo não é assim, mas é assim, é de uma crueldade. É uma criatividade, né? Sem contar a criatividade, mas assim, é uma crueldade, sabe, mas é porque ela é de São Paulo, daí já né, faz, então assim, e o que eles estavam fazendo? Nada além da lei. A lei. Agora, se tivesse o filho de alguém, a filha, se fosse a filha de alguém, já ia olhar de outra forma. Não, peraí, não é bem isso, é porque ele seduziu, é porque não sei o quê, eu sei, é adultério, mas tem que ver o que aconteceu. Aí você quer ver o outro lado, né? E aí você se colocar no lugar, né? Quando a gente olhar e pensar, podia ser um filho meu, podia ser eu que tô ali, podia, né? E não é que vai, né? Não é que vai passar a mão na cabeça, mas talvez não vai ser tão implacável o julgamento, né? Tipo, prisão perpétua, pena de morte, né? Vai pensar melhor. É isso aí mesmo. Eu pensei num terceiro ensino. Opa! Eu não sei se tá certo, mas pensei assim, às vezes a gente pode ver o problema com outros olhos. Ou pedir ajuda, porque foi o que aconteceu. Como assim? Só de um jeito. Você pode tentar ver de uma outra forma. Antes de julgar. Mas é verdade. Os doutores da lei fizeram justamente, não pensaram, né? Se pensaram nessa forma e acabou. E teve Jesus a deu uma outra misericórdia em forma. momento algum. Foi só justiça, né? E Jesus lei. de uma outra forma. Então, é engraçado que na passagem eles fala que eles têm alguma coisa de eles tentarem armar uma cilada para Jesus, né? Sim. Na passagem tem. Porque assim, vamos ver o quê? Como é que ele sai dessa, né? Como que ele sai dessa? Agora ele vai ter que mandar matar essa mulher, né? Pela questão de ser lei, né? Da lei. E Jesus, na sabedoria infinita dele, lógico. De uma outra opção. Como é que ele viu sair onde a gente não, né? Uma resposta que ele deu, será que a gente teria essa mesma sacada? Nossa, Jesus realmente teve esses olhos de misericórdia, de amor, e que, nossa, acabou com todo mundo. Na mesma hora você E ficou com uma sem simples resposta. frase, né? Uma É simples impressionante. frase, né? Eu acho que talvez sim, porque ele era somente amor, ele tinha como essência o amor, eu acho que o que vem dele é só amor, né? Então, aí é isso algo que eles diferente. esperavam pegar Jesus. Quero ver ele aplicar o amor agora, né? Pegaram um extremo, né? Isso, né? E colocaram em Quero prova. ver ele. Como é que ele vai se sair dessa? Eu falo assim, né, que a gente fala o que está cheio do coração, a boca fala o que está cheio do coração. Então, isso é bem verdade, né? Talvez nós não falemos isso porque em nós não tem tanto amor assim. Né? Então, se fosse aqui hoje se a história não existisse, viesse aqui pra gente, ó, pessoal, ela aqui tá prega, ela foi prega em adultério. Mas assim, fica a regra é pedra. Ninguém sabe, talvez tivesse essa palavra de falar assim, olha, quem não tem pecado que atire a pedra, né? Porque em nós, talvez não teria assim, tanto amor como tem Jesus para ter esse despertar. Talvez seja isso. E Jesus fez porque uma é tamanha coisa... inteligência dele.
assim, que na época, porque naquela época a mulher não era nada, né? Sim. A mulher era só um objeto. Porque se fosse um homem que tivesse cometido adultério, não ia ter toda aquela cena, aquela situação. Tanto é Ia que ser uma Não, coisa ele não foi normal, junto, né? O homem não foi levado. isso Então, eu falo. aí olha o olhar de Jesus para uma mulher que não era nada naquela, que era simplesmente um objeto reprodutor. Ele teve todo um cuidado de falar com aquela mulher. Só para você não pecar mais, você está perdoado e não peca mais. Então, acho que para mim o mais lindo dessa história é o olhar de Jesus para a mulher. Não é fácil não aplicar a lei, né? Jesus não aplicou a lei. E quantas vezes, pensando na nossa vida atual, poderíamos não aplicar a lei, né? Como se busca dentro de nós um olhar de amor que justifique numa situação fática a inaplicabilidade da lei. Não é algo simples, é um ensinamento incrível, mas não é simples de ser aplicado no nosso dia atual. A gente é condicionado não só à obediência à lei, como nós somos envolvidos por valores, por critérios midiáticos, por usos e costumes, senso de justiça, né? É buscar o senso de criticidade onde se aplica ou não se aplica a lei. Numa situação fática não é algo simples de fazer, né? De fato, precisa ter uma inteligência, um olhar que enxerga outros valores diferente da situação por si só. Porque a situação por si só ali, evidentemente, no olhar de Jesus, não era o adultério, né? Era algo muito além. E quando a gente está aplicando a lei de acordo com as regras humanas, a gente está analisando uma situação específica. Sim. Não é um outro olhar. E nós somos obrigados a aplicar a lei, né? Pensando no senso jurídico da questão. Então, assim, a reflexão sobre isso, ela de fato é muito intensa, né? Ela é muito grande. Eu, pessoalmente, eu desgosto muito da influência da mídia sobre qualquer questão. Ainda que o objeto da questão seja correto, mas eu fico muito contrariada com a condução da mídia, com a forma como as pessoas costumam se manifestar junto com o que a mídia está publicando. Pensando no exemplo mais assim, evidenciado, como a morte daquela menina que caiu, foi jogada, sabe? Tudo aquilo que envolve, não obstante toda a correção de processos, mas a forma como a mídia se envolve, como as pessoas são envolvidas, ela tira toda a nossa capacidade do segundo olhar. Verdade. Né? Então, assim, hoje é muito... Não é o apedrejamento, porque houve o adultério, mas são tantos outros exemplos que a gente vive, né, no dia a dia, e são coisas que nos ofendem, né? A morte de uma criança. E nos ofende de uma forma muito intensa, nos machuca demais. Mas é muito fácil a gente ser aquele que está com a pedra na mão. Sim. De certa forma, eu acho que os fariseus também não tinham tanta culpa porque eles estavam fazendo o que eles achavam que era certo. Porque Sim, era lei, entendi. Ver o lado deles também, né? Enxergar o lado deles. Mas fala a intenção deles, né? Fala. Tem a intenção de pegar Jesus. É que na Bíblia fala que os fariseus eram assim, hipócritas. Hipócritas. Eles eram estavam muito, armando. seguiam à risca algumas coisas e passavam batido o misericórdia, o amor. Então, tipo assim, a lei dá o dízimo. Eu dou meu dízimo direitinho, lá 10%. E aí tem uma pessoa precisando, eu vou e piso em cima. Tipo, não, isso não é problema meu. Então, embora eu pregue a religião, né? Eu sou super certinha, mas eu tô passando por cima do amor, né? Eu acho que não tem por que ter uma religião se o amor não está envolvido, né? Eu acho que é a coisa mais
legal, assim, da Bethesda, por exemplo, a minha religião é o amor. Quando alguém me pergunta, você é evangélico, não sei o quê, ultimamente eu tô falando assim, a minha religião é o amor, porque já, né, tira um pouco aquelas, como a mídia faz, né, tira um pouco aquele estereótipo. Você fala que eu sou evangélica, Rótulo, né? a pessoa já olha um Malafaia na minha cara, ou o R.R. Soares, ou a Bispa, e aí já tem também um rótulo, um conceito. Você é assim, você não sei o que, você vai julgar, você... Mas então você... como que é não sei o que? O que você acha de não sei o que? Eu falo, não, gente, ó, na boa. Mas se você fala que é o amor, também já pensa que você é zen, que você é... Não, mas assim... É um rótulo também. Tipo assim, que tudo tem uma segunda opinião. Eu já quero dizer isso, sabe? Quando, tipo assim, mas como que é lá? O povo vai perguntar, como é na sua igreja? Eu falei assim, não sei, porque eu posso falar por mim, eu não posso falar pela minha igreja. Chama, fala, vem conhecer. Eu falo, né? Como é na sua igreja? Eu falo, então, né? É muitas coisas, né? O que você acha certo? Ok, tá bom. Tá bom pra você? Tá bom pra mim. Né? E às vezes não, quando evangelizar, né? Era o quê? Não. Você tem que aceitar o Jesus que eu vejo. No grupo do Jab, esses dias, ai gente, tudo é uma polêmica. Estavam falando assim, o Boixá, nossa, o cara era bom, legal, eu acho isso, eu acho aquilo, cada um dando sua opinião falando bem dele. Sim. Isso? Que ele era ateu e aí ele discutiu com Malafaia, o homem de Deus, por isso que, né? Ai, ai. Gente, Por isso que ele morreu. Falaram. nesse ponto. Não, mas não, no Jab não. Comentaram isso, colocaram isso. Não, mas não falaram assim, olha, tá vendo? Mas não foi isso. Alguém falou que ouviram esse comentário. Mas aí alguém já jogou lá, Pra ver se ia dar. falou assim, mas ele era Ateu. tendencioso. Gente, daí aí o povo começou a falar, não, mas não queria que ele morresse também, né? Aí tenta passar tudo quente. aí. Tipo, mas sabe, às vezes é querer caçar, sabe? Eu achava o Boixá o cara mais imparcial que eu nunca vi ele puxando sardinha. Eu nunca vi, eu, né? Vai ver que eu também não vi todos os comentários dele. Mas eu nunca vi ele comentando sobre a pessoa da Eliane. Ele comentava sobre as atitudes. Essa situação, essa atitude que o Lula, não sei o quê, né? Não como o Vilas, por exemplo. O presidiário Lula, né? Não, tipo assim, a atitude que cometeu. Criminoso. O criminoso Lula. Né? Então... Sabe, ele comentava a atitude, do mesmo jeito que ele falava hoje do Lula, amanhã aconteceu alguma coisa ali com o Bolsonaro, então, essa situação, né, mas enfim, ela viu ele, cara, super, né, beleza, é a opinião dela, mas aí já viram, Mas aí já rolou um julgamento na hora de 99% das Sim, pessoas. não, daí já ia começar, mas não pode falar isso no grupo. Depois ela fala e daí ela fala, mas não pode falar isso no grupo, né? Depois que jogou a faísca. Tipo assim, vão dormir com essa. Ninguém fala nada. É complicado, porque assim, lógico, cada um tem a sua opinião, cada um acha uma coisa, mas o que tá complicado, eu vejo, é o respeito à opinião dos outros, né? Tipo assim, tudo bem, a sua opinião, ok, né? E dá pra conversar, né? Eu vejo gente ficando de mal, belém, não vamos mais falar, né? E é porque as pessoas... E também tem o negócio da mídia, né? Vira verdade absoluta e aí influencia. Por exemplo, o que um advogado faz quando vai lá pro julgamento, quando vai julgar lá um criminoso? Se tem um advogado de defesa e um promotor, é porque tem que ver um outro lado, né? Para minimizar uma pena, enfim, ver um lado lá. E a mídia vem, né? Tipo, é isso, pronto, não tem outro lado. Não, e se tem mídia, vai por um lado, e se não tem mídia, é por outro, né? Você vê como... Sim, como... quando não tem a mídia, aí pode ser que tenha ali, né? O lado do criminoso, né? Tem algum lado ali que...
Por isso que tem interpretação da lei, para isso tem o juiz, se não era lei, essa papum, acabou, é isso. Né? Roubou, mas roubou por quê? Porque estava passando fome, meus filhos estavam sem comer. Tem a interpretação da lei, para isso que tem. E se tem a mídia, acabou. É a interpretação da mídia, enfim, acabou. Né? Eu, pensando nos versículos que foram lidos, a gente pensa muito no que a mulher, o tanto que ela foi beneficiada. Ela foi ali usada, no melhor sentido, por Jesus, como um ensinamento para todos que estavam presentes. E a gente sempre pensa que a gente sempre ouve, sempre reflete, no sentido de que Jesus se aproxima dos que mais necessitam, enquanto precisam ser trabalhados, precisam reconhecer novos valores, precisam viver sua vida com amor. E ali, na verdade, todos, de um certo ponto de vista, estavam na mesma página. A mulher praticava adultério. De fato, era uma ação irregular. Né? Os demais também praticavam uma ação de julgamento, mesmo que segundo a lei daquela época, mas também envolvidos em artimanhas, né? Então, assim, todos eram pessoas que careciam do amor de Deus. E para usar como um ensinamento geral, Deus, na verdade, alcançou a todos, né? Porque estavam todos irregulares. De um determinado ponto de vista, não faz diferença nenhuma. A mulher ou os fariseus, não faz diferença. Todos estavam irregulares e todos, no fundo, estavam sendo só objeto do amor de Deus. É que, por uma circunstância, um foi perdoado e outro deixou de jogar a pedra. Mas, de um modo geral, todos saíram perdoados. Na medida em que soltou a pedra. Sim, porque reconheceu. É igual, né? É o pecado diferente que é igual, na verdade. Reconhecendo que também são pecadores. A pessoa que apontou o dedo para ela é a mídia hoje. Se não tivesse apontado o dedo, o que ia mudar? De repente não teria acontecido nada. Ou teria acontecido o que já se esperava, né? E é o que faz quando você, qualquer um que faz, né, aquele comentáriozinho mais ácido no grupo, no presente, né? Quantas vezes nós, de algum modo, não somos fariseus, não somos a mulher que comete o adultério, né? Assim, não nesse... quantas vezes? E quantas vezes a gente também não é o Cristo, né? Quando a gente reconhece que, né, faltou amor nessa ação. No trabalho a gente vive muito isso, quando o clima, né, sobe um pouco. Eu mesmo sempre brinco com a minha equipe e falo, né, cadê a doçura? Faltou um pouquinho da doçura. E nós somos alvo dessa ausência e nós também somos causadores. Nós aplicamos a falta de doçura. Né? Mais? Coloca. Wander tá aí também. Quer falar algo? Também, então vamos orar.